Sagitário, presta atenção nas suas relações, porque você vai encontrar uma mulher que vai causar uma transformação na sua vida. Olá, Sagitariano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegou o seu momento da sua leitura junto com a Astródia e os signos. Esse momento onde eu trago uma clarificação e um direcionamento para que você encontre facilidade em realizar seus sonhos, tendo a Lua como esse instrumento de crescimento. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes matriarcais para poder trazer uma clarificação, um direcionamento de forma terapêutica para que você encontre facilidade em ter essa lua como um instrumento de crescimento e realização dos seus próprios sonhos, das suas intenções. Então, querido Sagitariano, para esse seu momento junto com a Astródia, mentaliza o teu momento de vida, fecha os olhos, visualiza, sente toda essa energia do seu dia, dos seus momentos, do seu momento de vida em si. Mentaliza no seu terceiro olho, no centro da sua testa, uma estrela, um pentagrama. E com essa estrela você conversa, você pergunta exatamente à Astródia qual que é a clarificação e direcionamento que você precisa para poder encontrar esse caminho de acordo com a realização dos seus sonhos. Vivencia tudo isso, se faz sentido para você, acende um incenso, se conecta com um cristal, para você estar agora, nesse seu momento terapêutico junto com a Astródia, vivenciar esse recebimento dessa orientação, dessa canalização para você. E a Astródia, querido Sagitariano, fala que é tempo de você olhar e observar com mais atenção as suas relações, tanto no aspecto da lei do dar e receber, do equilíbrio nas relações, no aspecto do valor em si, ou seja, do lado emocional com o qual você está lidando nas suas relações, quanto também nos aspectos financeiros, dos recursos financeiros. Como que está essa troca? Como que está essa relação? Está justa? Ou existe algo que está precisando ser balizado de uma melhor maneira para que as coisas aconteçam, para que o sistema e a vida em si fique justa? E diante desse movimento, a âncora que você tem, a raiz que você tem, é porque você pulsa um movimento na vida de ser uma pessoa que tem essa iniciativa, que tem foco, que tem determinação, que tem exatamente essa estrutura, essa força de colocar as coisas em movimento por você ter aprendido com a sua história, com a sua vida, a lidar com a dualidade da nossa própria natureza. Você é essa pessoa que tem uma postura na vida de buscar esse centramento, de buscar melhor administrar essa condição da sua sombra, da sua luz e assim ter coragem, ter esse impulso de colocar a vida em movimento. E é diante dessa raiz, com essa raiz que já pulsa dentro de você, que você precisa olhar para as suas relações, para conseguir equilibrar, porque tem alguns aspectos que estão precisando ser vistos, tanto na condição emocional, quanto também na condição financeira, material. O futuro, com todo esse movimento, o futuro que você alcança com isso é um futuro de você ter mais força para poder defender a sua verdade, para superar os obstáculos da vida com mais vigor, com mais capacidade, inclusive de se fortalecer com seus princípios de vida. É você ter essa resistência perante os movimentos que a vida pode causar nas relações, no trabalho, no próprio casamento, você buscar essa resistência nos seus princípios, nos seus valores, defendendo. Isso é uma frase assim fortíssima aqui pro dentro do seu círculo, é você defender a sua verdade. Isso, a sua verdade, está ligado com seus valores, com seus princípios de vida. E o que vem acontecer para você é exatamente você se encontrar com uma mulher que vem trazer para você uma inspiração de ter coragem, de ter essa autoridade, de fazer uma transformação na vida, de ter sabedoria para poder ser uma pessoa criativa, para poder vivenciar
essa abundância na vida a partir do momento em que ela se coloca diante da vida com essa capacidade de exercer a sua verdade. Ela defende com coragem a sua verdade. E você vem se encontrar com essa mulher. Se você é um homem, você pode, inclusive, ser inspirado por essa mulher para poder observar melhor o quanto ou como você vem tratando o seu casamento, o quanto você está deixando com que sua mulher, sua companheira, esteja vivenciando a sua própria verdade. Então, o que diante desse cenário que a Astródia revela para você, você precisa superar, o obstáculo para você é o obstáculo de você vivenciar, deixar ir uma dor. Existe uma dor profunda, uma tristeza profunda causada por questões de uma crença, de mentalidade. É uma verdade que você guarda de não ter o direito, não ter o merecimento, ou não ser algo válido para poder vivenciar a vida de forma equilibrada, quando a pessoa ela ouve o seu próprio coração, quando ela decide a vida ouvindo o seu coração. É uma insegurança que você tem. E isso é uma verdade que está guardada no seu inconsciente, uma verdade de que dói, a vida dói, a vida é difícil quando se ouve o coração, as escolhas feitas pelo coração. Entretanto, é preciso passar por um processo de ressignificar essas águas, ressignificar esse olhar da forma como você ouve o seu coração. Porque o nosso coração, ele não nos engana. Vou repetir, o nosso coração não nos engana. O nosso coração, ele clarifica, ele mostra exatamente para onde o amor quer nos levar. E o que faz a pessoa, às vezes, passar por situações difíceis na vida? É exatamente porque ela tem uma dificuldade e ela ainda não está sintonizada em ouvir o coração. É a dificuldade de ouvir o coração. É a dificuldade de se sintonizar com as suas próprias águas. O erro não está na resposta que o coração dá, mas está na sintonia com a nossa intuição. A forma como a pessoa vem desenvolvendo, trabalhando, lapidando essa capacidade de ser uma pessoa que ouve o seu próprio coração, uma pessoa intuitiva. Isso, inclusive, para a pessoa ter mais intuição, é fundamental passar por um processo, ter constância no processo de limpeza de coração. Então, se existe uma superação de você lidar com a finalização de uma dor profunda, entenda que a raiz para você trabalhar é com relação a não sentir essa validação de ouvir o seu próprio coração. E quem não ouve o próprio coração não defende a sua verdade. E lembre-se que o que está precisando ser trabalhado nas suas relações e no seu crescimento financeiro, para você sentir a vida fluir de uma forma justa, é você ter coragem de defender a sua verdade. E defender a sua verdade é fundamental ouvir o seu coração. Então, é tempo, é momento de você vivenciar o renascimento, de você deixar ir essa dor do passado, de você, em algum momento, tem alguma memória que você pode acessar, que você decidiu ouvir o seu coração e não resultou naquilo da forma como você achava que resultaria. E aí a pessoa se tranca, a pessoa acredita que o coração ouvir o coração não é a melhor bússola para ser seguido na vida. E é essa dor, é esse renascimento. Aperta o coração. Aperta mesmo. Tá apertando. É um processo que você precisa vivenciar de se reconectar com o seu coração. Você precisa fazer as pazes com as suas águas, com o fluir do seu emocional. De você voltar a acreditar, a confiar nas suas águas.
É tempo de renascimento, é tempo de transformação, de finalizar essa dor e literalmente você se renovar as suas águas, limpar as suas águas. E a limpeza das águas, das nossas águas, nasce quando a gente busca exatamente se sintonizar com novas águas, com uma nova forma de sentir a vida, de aprender com as nossas escolhas do passado, buscando o porquê que eu passei por aquilo, porquê que eu estava sentindo daquela forma, porquê que eu escolhi isso. O porquê nos coloca para a gente se sintonizar com uma justificativa perante a vida. E o que a Astródia revela é que você precisa encontrar o propósito, para que eu passei por aquilo. Quando você entende o para que você vivenciou aquela dor, de não se sintonizar verdadeiramente com a sua intuição, com o seu coração, você vai fazer as pazes com ele, você vai se reconectar com esse seu coração, com as suas águas, com esse processo mais emocional de decidir a vida pelo seu coração. A Astródia está muito claro aqui que você, querido sagitariano, precisa se reconectar com essa bússola interna da sua intuição para construir e abrir os seus caminhos, né? Ter esse crescimento da vida pautado no seu coração. Por isso que eu falei, porque a Astródia revelou que se você é um sagitariano, preste atenção o quanto que você está vivenciando esse sistema de não permitir com que sua companheira vivencie a verdade dela. É uma questão sistêmica que Sagitário está precisando trabalhar nas relações, de validar e crescer, prosperar de forma justa, vivenciando a sua própria verdade. Cada um respeitando e vivenciando a verdade que precisa ser manifestada, que precisa ser pautado na construção dessa realidade. E se você quer mais conselhos para poder vivenciar essa sua semana, eu quero te convidar a continuar dentro dos nossos círculos terapêuticos e também participar de Menu Diário. Em Menu Diário eu compartilho com você a energia da semana, os saberes lunares e também eu te entrego semanalmente um diário lunar para você conseguir fazer esse trabalho, essa correlação de um passo de cada dia, né? Uma intenção que você tenha no dia, você observe também na leitura do diário da semana, qual é a energia daquele dia, qual é a energia que a lua está tecendo e assim, unindo a sua intenção a essa energia que a lua está emanando a cada dia, você fortaleça o seu processo de realizar os seus próprios sonhos. Eu te aguardo do lado de cá também. Um beijo e até o próximo vídeo.